Estamos no ar com mais um episódio do podcast de política do Brasil de Fato. Aqui no 3x4 você acompanha uma análise popular dos principais fatos do nosso país. Eu sou a Nara Lacerda, vou pela próxima 1 hora. Tenho certeza que você já está imaginando qual é o assunto de hoje. Estou muito bem acompanhada pelo Igor Carvalho, meu companheiro de bancada e colega de redação no Brasil de Fato. Vamos nessa, Igor. Bom dia, Nara Lacerda, mais uma semana agitadíssima no Brasil, não? E hoje, veja bem, temos aqui de volta, depois de muito tempo, ele gosta de fazer isso, sabe, Nara? Ele aparece, é pra dar saudade. É isso, ele aparece, ele some um tempo, aí volta meses depois, ele gosta de ouvir, tá sentindo sua falta. João Pedro Stedley, tudo bem? Bom dia, muito bem-vindo de volta. Bom dia, eu estava acompanhando os treinos do Corinthians, então sempre muito desgastante. Né? Ou seja, a crise não sai da cabeça ali de João Pedro, é a política brasileira, é o Corinthians, acompanhando muitas crises ao mesmo tempo, viu, Nara? Você que está nos ouvindo, lembre-se, você também pode nos assistir e acompanhar o podcast ao vivo. Olha só, o Stedley voltou mesmo. Vocês ouviram aqui a garganta dele no meu microfone. Voltando ao que a gente estava falando, você que está nos ouvindo também pode nos assistir e acompanhar ao vivo o podcast 3x4 pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo X e pelo Facebook. Depois a gente fica disponível também nos principais tocadores de podcast, nas principais plataformas de streaming. Fabinho, você lembra quando a gente passava sonora pelo orelhão e agora até na internet o rádio passa, hein? Chique! Para entrar em contato com a gente, você já sabe, né? Nos nossos chats, na transmissão ao vivo, e pode deixar o seu recado também nas redes sociais do Brasil de Fato, sempre que você quiser. Não se esqueça, no Dial estamos no 98.9 FM, na Grande São Paulo, a nossa honrosa Rádio Brasil de Fato. Bom, você já sabe, o tema de hoje é o julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, que deve se encerrar nessa sexta-feira no STF, o Supremo Tribunal Federal. Hoje, o momento que a gente está ao vivo, é esperado o voto de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Até o momento já estão condenados por 3 ministros, Mauro Cid, ajudante de ordens da presidência, e o general Braga Neto, com 2 votos pela condenação. Temos o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, o almirante Almir Garnier, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, o general Paulo Sérgio Nogueira e Jair Bolsonaro. A chamada dosimetria da pena, ou seja, quantos anos de prisão, quais punições serão aplicadas, a gente vai saber amanhã. Mas o fato é que a condenação de Bolsonaro vai alterar, obviamente, os rumos do nosso país, da nossa história e da extrema-direita aqui no Brasil. E a pergunta é como é que o bolsonarismo vai se comportar a partir de agora, sem a influência direta, a possibilidade de eleição de seu principal líder. Eu tenho ressalvas em chamar de liderança uma coisa dessa, Igor, mas vamos continuar. Bora, Nara. Para completar esse time aqui, nos ajudar nas análises, está conosco hoje ex-procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e advogado, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, Roberto Tardelli. Bom dia, Roberto Tardelli. Mais uma vez, obrigado. Não é a primeira vez que o Tardelli está conosco aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui. Muito obrigado, digo eu. E de sorte que da outra vez o João Pedro Stedley estava comigo também. Olha que honra que eu tenho. Tô super quente. É pé quente, é pé quente. Tem super sido quente, raro, super viu? quente. Tem sido raro. Vamos dar bronca nele aqui no ar, viu, então. Tardelli? Tem sido raro a participação aqui de João Pedro. Sentimos falta. Agora, Tardelli, percebo que estamos todos nós com um pouco de sono. Fomos dormir tarde ontem.
depois de 14 horas escutando Luiz Fux, ministro do STF. E ele defendeu, após essas 14 horas, vamos lá, recapitulando aqui para quem nos escuta e nesse momento aguarda o voto de Carmen Lúcia. Aliás, já temos, né, Nara, manifestações nas redes sociais, tô vendo aqui ao vivo o pessoal dizendo que faz seu nome, Carmen Lúcia. Então, todo mundo aguardando o voto de Carmen Lúcia, que deve aí referendar, acompanhar o Alexandre de Moraes e confirmar a condenação do Jair Bolsonaro. Porém, para colocar todo mundo na mesma página, Mauro Cid e Braga Neto já estão condenados, né? 3 votos pela condenação. Eu queria saber, o Fux, Tardelli, absolveu o Jair Bolsonaro de todas as 5 acusações. Segundo o Fux, Bolsonaro não há registro no conjunto probatório de que Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado, tampouco que ele tenha sido alertado ou avisado pelo grupo que cooperava para esse golpe de Estado. Faz sentido, depois de tanto tempo de investigação, depois de tudo que ouvimos e lemos nesse período, faz sentido essa tese para o senhor? Olha, o voto do ministro Fux, ele surpreende por várias situações, né? Primeiro, ele era talvez o mais punitivista dos ministros supremos. Para você ter uma ideia, ele recusou em 99,3% das vezes que ele foi submetido a um pedido de liberdade, ele disse não. 99,3% dos habeas corpus que ele julgou, ele indeferiu. Ele suspendeu a vigência de parte do novo Código de Processo Penal, que cria uma das instituições mais republicanas possíveis, que é o juiz de garantias, que consta em toda a legislação processual, por exemplo, da América Latina e Caribe. Ele manteve preso um homem acusado do furto de 4 litros de desodorante. Complicado. Ele foi o mesmo que proibiu o presidente Lula a dar uma entrevista já deferida por outro ministro da corte. Este homem ontem acordou abolicionista. E aqueles todos que ele condenou, aquela raia miúda toda que ele condenou, ele simplesmente esqueceu, ou ele refletiu melhor, deve ter tido algum remorso, e falou assim, não, esses, os bacanas, eu vou absolver. E absolve cometendo erros jurídicos, erros conceituais que um ministro jamais poderia cometer. Por exemplo, o mais grotesco deles. Olha, não aprovo que Jair Bolsonaro tenha feito alguma coisa para dar o golpe, mas Jair Bolsonaro nunca foi acusado de ser autor material de nada. Ele é mandante. Qualquer estagiário de direito, por mais honesto, por mais limitado que seja, ele tem que saber que o mandante nunca está na cena do crime. Senão ele não precisa ser o mandante. Verdade. Ele consegue uma proeza lógica de condenar o delator e absolver o delatado. É mais ou menos como se a rainha de Portugal condenasse o Joaquim Silvério dos Reis e absolvesse o Cláudio Manuel da Costa. O Tiradentes. O raciocínio dele é originalíssimo. Não deve haver na história aí das decisões das cortes alguém que absolva o delatado e condene o delator. Porque o delatado não sabia do que o delator estava fazendo, morando na casa dele. Ele ia ter uma surpresa, uma festa surpresa, um churrasco surpresa, sei lá, um pão com leite condensado surpresa, em que ele seria comunicado que ele continuaria na presidência da República contra a vontade dele, ainda que fosse o caso, porque ele foi apresentado como democrata pelo ministro Jair Bolsonaro. Quando ele diz que não há início, não há uma tentativa, ele comete um erro conceitual de direito, Ted, querido, que não é confundir salsa com coentro, sabe? Não é isso. Ele comete um erro palmar. Uma coisa é o crime material, que tem um resultado, por exemplo, homicídio. Tentativa de homicídio é perfeitamente cabível.
Outro é o crime de empreitada, em que o crime em si já é a conspiração. Não há tentativa de conspiração. A conspiração é o crime. Porque se ela for exitosa, não tem crime mais nenhum, não tem mais ordenamento jurídico nenhum, acabou tudo. Na hora que ele, no momento em que ele confunde esses dois conceitos, ele o faz propositadamente, ele comete uma atrocidade jurídica. Uma atrocidade que eu nunca vi. Pior advogado, o pior juiz, o pior promotor, o pior estagiário cometerem. Nunca vi. É difícil. É importante, né, Tardelli? O senhor falou aí, o Fux, ele votou em março do ano passado, ele votou pela competência do STF de julgar 1.600 casos do 8 de janeiro. E Aí, do do nada, ele mudou de ideia e ontem ele defendeu que volte para a primeira instância, ou que seja, dependendo do caso, volte para a primeira instância, ou que seja votado pelo plenário do STF na primeira turma. Agora, João Pedro, imagino que você acompanhou ontem, essas 14 horas, atentamente, ouviu tudo que tinha Luiz Fux a dizer. E aí eu te pergunto, você que não deve ter muita experiência na Disney, o que acontece com esse voto? É medo de não ver mais o Mickey? Foi um voto político ontem, João Pedro. Assistimos um voto político de Luiz Fux ontem. É claro que eu não tive paciência de acompanhar 13 horas como todo o povo brasileiro. E até felicito que os juristas como Tardelli e como outros devem ter tido a paciência de ficar ouvindo aquelas aberrações que agora os analistas, né, até para me preparar para esse debate, fiquei lendo algumas avaliações, né, dessas incoerências que o professor Tardelli já começou a anotá-la, e você mesmo comentou agora sobre essa. Se ele diz que o STF não é o fórum apropriado para julgar os 7 réus, então ele devia ter terminado o voto aí, para ser coerente. Né? Vai para casa, vambora. Não é aqui, não posso votar e remeto a outro plenário. E então, como você mesmo disse, eu acho que, de fato, mais do que uma peça jurídica, que o professor Tardelli já está esmiuçando para os nossos ouvintes, é um comportamento político. Então todo mundo sabia que esse sujeito era conservador, que era vaidoso, que não segue o rito da democracia ou dos interesses do povo brasileiro. Tem lá seus interesses. Agora, mais do que responder, eu queria jogar a bola de volta para o Tardelli. Até onde as ameaças do Trump influíram no vaidoso ministro? Mas é importante. Vamos jogar pro Tardelli essa pergunta, né, Nara? Mas é importante lembrar que desde o princípio os bolsonaristas diziam: olha, toda a corte pode ser alvo da lei Magnitsky, mas o Fux não. O Fux seria preservado. Acho que vale falar da história do... Eles já tinham iniciado ele. Talvez, não sei. Imagina. Professor, quer responder, Tardelli? Olha, Sted, eu tenho uma visão muito mais pessimista do que a sua, sabe? Eu acho que esse foi um voto absolutamente premeditado, calculado e incendiário. Esse voto incendiou as bases da extrema-direita, incendiou essa ideia absolutamente horrorosa da anistia, e de uma certa maneira, querido, meio que justifica e legitima as palavras de Trump, dizendo que vai adotar medidas mais fortes contra o Brasil, caso o Brasil persista nesse processo que ele já disse o que é. Eu acho que eu penso que o voto do ministro Fux foi uma espécie de um fogo no mato, sabe? Porque não é possível que ele não soubesse que o que ele estava lendo e dizendo está errado. Essa é a minha dúvida também. Qualquer pessoa tem que saber. Sim. Qualquer pessoa tem que saber. Ele confundiu, ele lançou juristas libertários, juristas verdadeiramente abolicionistas, num caldeirão de bruxaria, onde eles não cabiam. Eu destaco de todos eles um seu admirador, que é o professor Juarez Tavares.
talvez hoje o maior jurista vivo do Brasil, um dos 5 maiores do mundo. Ele, ele não respeitou biografias. Um voto dessa magnitude, 400 e tantas, isso é uma tese de doutoramento, não é feito em uma semana. Esse voto já estava sendo construído há semanas, há meses. E, curiosamente, na questão, por exemplo, da incompetência do Supremo, ele votou pela competência do Supremo quando do recebimento da denúncia. Essa situação estava superada no processo. Em bom juridiquês, nós chamamos isso de preclusão pro judicato, ou seja, o juiz não pode mais decidir aquilo que ele já decidiu. Senão o processo não anda. Ele aceitou a denúncia. Ele disse aceitou competente para a denúncia. Nada mudou daquela decisão até hoje, até ontem. Agora, Tardelli, Deve. eu te agradeço os esclarecimentos aí dos detalhes dessa peça que vai ficar para a história, né? Com um negócio absurdo. Então vai ser material para. Eu vou passar para os meus amigos do teatro, viu? Que o Boal tinha um método lá do teatro do absurdo. Tô oprimido? É. Aham. Mas dentro do teatro do oprimido tinha. Como é que você faz o teatro do absurdo? Para que as pessoas fiquem tão chocadas que aí prestem atenção, né? Exatamente. Então, mais além do que essa peça do absurdo que você está nos explicando, e te agradeço, a mim me interessaria também que você pudesse comentar, mas qual é a motivação que ele teve para isso? Bom, primeiro ele tem uma equipe lá, sei lá, 10 juízes. A equipe dele tradicionalmente era conservadora, para durante os últimos meses estar produzindo essa peça, né? Segundo, que outras influências teriam levado a ele cometer tal absurdo? Para nós entender o mistério da fé. O mistério da fé não é exatamente o caso dele, porque ele é da colônia judaica, né? Certo? A menos que ele tenha o mistério de Davi, de Abraão, eu não conheço, não saberia dizer. Mas o que a gente tem que pontuar é o seguinte: essa é uma obra coletiva. Certo? Ele deve ter parado o gabinete dele para fazer esse voto durante semanas. O que mais ressalta é a mudança dramática de posição de um julgador. Aquele que sempre foi rigoroso, de repente acordou libertário. E acordou libertário para absolver exatamente o andar de cima, porque o andar de baixo ele passou o trator. Naquelas pessoas que estão lá na papuda, que estão querendo, certo? Ele não teve consideração por ninguém. Ele em nenhum momento, nas mais de 400 vezes que ele se foi chamado a julgar esses casos, ele se tocou-se que ele era incompetente para julgar aquilo. Quando surge o julgamento do andar de cima, opa, será que eu sou competente? Mas 400 vezes disseram, eu disse que não. Eu vou dizer que sim, hoje acabou. Não posso mudar de opinião. Agora, será que ele vai soltar aquele homem que ele manteve preso pelo furto de quatro vidros de shampoo, de desodorante? Não, Será que ele vai fazer isso? a revolução intelectual foi só por 14 horas, professor. Já cessou o tempo de mudança, de punitivista para o outro lado do Fux. Acredito eu, viu, professor? Só para concluir, Sérgio, eu queria falar uma coisa para você. Eu fico imaginando qual é o clima que ele tem para continuar convivendo com seus ministros. Ele disse que o plano para matar o ministro estava sentado ao lado dele. Ao lado dele. Com quem ele convive todos os dias. Foi aspas, indiferente penal, que é uma expressão tão antiga quanto glossora, certo? Quanto, certo? Almanac Fontoura. Sabe? Almanac Fontoura. De repente ele fala isso. Como? Ele está olhando para alguém cuja morte foi tramada porque ele absolvia. Na cara dele. Eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, rapaz,
Agora, já que você Isso vai entrou além nesse, já que você entrou Diga, nesse querido. tema, Tardelli, não precisa ser psicólogo, mas ontem, assistindo o voto dele, era visível no rosto dele aquela coisa diabólica, né? É um personagem. Vamos, vamos. Eu quero avançar, aproveitando esse gancho das energias Ela no não me deixa Supremo falar também. ontem. Bom, eu ainda não falei hoje, hein? Vamos lá. Mas aproveitando esse gancho das energias do Supremo ontem, tanto para o professor quanto para o João, o Alexandre de Moraes, enfim, ao longo da semana criticou muito a defesa de Jair Bolsonaro, já no início da exposição do voto dele por questionamentos como a validade da delação do Mauro Cid, inépcia da denúncia, né, que seria acusações são confusas e a denúncia está mal feita, é isso que a defesa diz, ausência de justa causa, né, que a defesa diz que não existem indícios suficientes para o julgamento e até cerceamento de defesa, a defesa de Jair Bolsonaro e dos outros réus está colocando na mesa. Nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, essas táticas demonstram ou um total desconhecimento dos autos ou litigância de má-fé. E a gente explica o que é litigância de má-fé. A defesa não está buscando um direito legítimo, mas sim causando. Causando o quê? Prejuízo ao processo, procrastinando o andamento, enganando o juiz. É isso que quer dizer litigância de má-fé. Como é que o senhor avalia esse puxão de orelha muito consistente do ministro na manutenção das energias ali no Supremo ao longo dessa semana, professor? E o que esse puxão de orelha pode significar para a defesa? Tem algum peso? Nara, acho que ele deve estar envergonhado desse puxão de orelha, perto do voto que ele ouviu ontem. Porque os advogados foram muito mais comedidos do que o ministro. Verdade. Sequer os advogados disseram que não houve tentativa de golpe, que não houve tentativa de abolição do Estado Democrático, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eles imputaram um aos outros. É verdade. A tese é inédita e parte do ministro. Ele foi além dos advogados, ele foi além da defesa. Os advogados, mais ou menos, disseram: olha, eu estava no churrasco, mas quem trouxe a bebida falsa foi o outro, eu estava no churrasco, mas quem jogou água no chope foi o outro. Né? Mas de nenhum deles falou assim: ó, não houve nada, tudo isso é uma grande fantasia, tudo isso é um raciocínio persecutório de um procurador-geral da República desocupado. Ele só faltou dizer isso do procurador-geral Paulo Goré. Né? Ele foi muito além do que as defesas postularam. É. Muito além. Agora, Tardelli, Causou. me metendo Oi, aqui, querido. você acha que, do ponto de vista jurídico, o voto do Fux dá argumentos reais para os advogados recorrerem em algum âmbito? Ou foi só um voto político? Eu acho que esse voto vai ficar isolado. Não dá. Porque ele precisa. Para você ter o acesso aos embargos infringentes, que é um recurso, é complicado. Não vamos nem falar sobre o recurso em si, na sua dinâmica, na sua organicidade. É preciso 2 votos divergentes. Né? Ele não vai ter 2 votos divergentes, ele vai ter esse voto do Fux, mas é aquele voto, Stedley, meu rei, meu líder, que é o voto denúncia, sabe? Aquele voto panfletário, Sim. canalha. Aquele voto feito para dizer o seguinte: olhe que eu estou denunciando. Eu estou denunciando um tribunal que se corrompeu. Porque o pior que você pode ter num tribunal é um tribunal que persiga seus judicionados. Isso é um horror. Isso é um pesadelo. E ele disse exatamente isso, ele disse com todas as letras. Com todas as letras. Agora, Tardelli, Ele tornou o Supremo Tribunal Federal quase que um vale-a-couto.
de perseguição de um homem idealista que perdeu uma eleição e quis entender as urnas eletrônicas. Ele nunca conspirou contra a urna eletrônica, ele queria compreender o funcionamento da urna eletrônica, né? Que se você tirar da tomada, ela para de funcionar, se você coloca na tomada, ela funciona. Eu ouvi ele falar isso. Foi uma aberração mesmo, Não né? tem no break nesse mundo, não existe, não, sabe? Aquelas coisas assim. O, aquela, eu ouvindo aqueles votos todos dele, eu fiquei pensando que ele fez um voto despedida. Despedida da É. razão. Não, talvez até do cargo de ministro. É mesmo, professor, por quê? Vamos ver. Porque ele rompe com tudo que ele decidiu. Ele rompe com toda a sua história. Ele rompe com toda a jurisprudência do Supremo. Ele rompe com toda a lógica do direito penal. Ele rompe com toda a lógica do processo penal. O voto dele é uma sucessão não de equívocos, de atrocidades jurídicas. A impressão que me deu, mas olha, ele está se despedindo de uma forma incendiária, visando alguma coisa ali na frente. Entendi. Olha, tem que ter Não muito consigo topete imaginar o que pra se seja. despedir dessa forma, Não, viu? e deixar um cargo desse também, porque não é pra É, qualquer um e chegar na topete, Vai que ele Mas, sonha em cara, ser administrador da Papuda. Aí, vai que é isso. Vai, olha, é e bastante gente para condenar. topete no caso. E topete, no caso do ministro Fux, é um topete muito peculiar também. Muito, Ah, muito. começou. Ê, É. Lelê. O Tardelli cortou a bola que eu levantei, tá vendo? Tardelli, uma dúvida bem técnica. Muito se falou nas defesas dos 7 réus, muito se falou, e o ministro Alexandre de Moraes rebateu isso, sobre os tais 70 teras de material para análise, tanto da defesa, né, quanto, obviamente, a formulação da acusação, mas o ministro disse que tivemos 4 meses para análise de 8 escritórios de advocacia que deveriam ter, dentro desse prazo, analisado esse material. Primeiro eu queria saber da tua experiência, é possível a análise desse conjunto de documentação nesse período? Segundo, cabe pedido de anulação do julgamento por conta disso? Olha, primeiro você tem que considerar o seguinte: havia réu preso, que era o Braga Neto. Isso. Depois, um segundo réu preso foi o próprio Bolsonaro, ele ficou preso domiciliarmente. Mauro Cid também? O processo de réu. Mauro Cid também. Desculpe, Mauro Cid. Então, são 3 réus presos. O processo de réu preso tem que ter uma tramitação absolutamente rápida, ligeira. Você não pode brincar com a liberdade alheia. Ora, todos sabiam do tamanho desse processo. Há um ditado que dizia na minha terra que passarinho que come pedra, né? Certo? Os escritórios deveriam se articular para fazer essa leitura. Tempo eles tiveram. Não é para uma pessoa ler 70 teras. Ninguém vai ler sozinho 70 teras de nada. Até porque uma defesa não se faz sozinho, não é um ato isolado. É um ato de inteligência, de convergência de inteligências. Nós temos recursos de inteligência artificial hoje, certo? Que reduziriam esses esforços em muito. Isso é o que em direito a gente anedoticamente chama de ius experiandi, sabe? Que é o direito de xingar, de espernear. Mas não vai haver, acredito, a menor consequência jurídica em relação a isso. Agora deixa eu fazer uma Professor, Isso pergunta. não vai ser sequer falado. É jus esperneante, professor? Jus experiandi. Adorei. Vamos É. acrescentar isso no nosso. Eu quero emendar uma pergunta na sua também, João Pedro. Você vai perguntar do quê? Vamos fazer um Não, paroímpa eu quero aqui. ouvir a opinião do Tardelli nesse meio de incoerências e falsidades do voto. Ele condenou 2 bolsonaristas, o Cid e o Braga Neto. Eu vou emendar. Você imagina qual vai ser a reação do Cid e do Braga Neto? Como? Só nós?
E eu vou emendar, professor, colocando uma pergunta já para a gente ir para o finalzinho desse primeiro bloco. O que é que o senhor espera dos votos de Zanin e Carmen Lúcia depois dessa pataquada toda que a gente viveu ontem? O tom deles pode mudar? Pode ter uma bronca, por exemplo? O Igor hoje me chamou a atenção para algo bem peculiar, né? Que hoje nós teremos uma mulher decidindo a condenação de um dos maiores misóginos do nosso país, quiçá do mundo, né? Então, os ânimos ainda não vão estar em velocidade de cruzeiro ali no Supremo hoje. Tem tensão pela frente, né, professor? Eu penso que a ministra Carmen Lúcia não vai se deixar levar pela provocação do colega de tribunal. O voto que ela iria dar vai ser o voto que ela vai dar. Claro que ela vai tapar alguma coisa, claro que ela vai dar alguma chinelada, claro que ela vai dar alguma sapatada. Até porque ela foi, de uma certa forma, ainda que indiretamente, ofendida claramente por ele. Sim. Uma coisa assim que é absolutamente inesperada é um ministro, um desembargador, né, dizer para a sua turma: olha, eu não quero ser aparteado. O aparte é a essência da colegialidade. Assim, O quando ele aparte fala é que do não dia a quer ser dia. interrompido, né? Ele não quer ser interrompido. Sim. Ele é quem? Ele é o Deus? Ele é Zeus que vai jogar os raios na gente? Ou ele sabe que o voto dele é um voto absolutamente equivocado, propositadamente feito, e que se ele permitisse a parte, nós estaríamos até agora ouvindo, ou tentando ouvir, ou tentando saber qual é o estado dele na enfermaria onde ele estivesse, sabe? Sim. Se Porque tivesse interrupção, seria realmente um debate interessantíssimo, né? o Stedley falou uma coisa que eu achei interessante, que ele é um observador das pessoas, eu também sou, Stedley. A enorme parte do tempo ele falou voltado, olhando apenas para o papel. Ele não levantou a cabeça. Falta de coragem, será, Ele não olhou professor? para o lado. Aí tem que se perguntar a ele, né? Você não respira? Você não toma uma aguinha? Ai, Você não olha assim, você tá na tua casa, você não vai para ver onde está o cachorro, pelo menos, sabe? a Mas que gente... isso? Cadê as crianças? Não fala, cadê as crianças? Ele enfiou a cabeça e não levantava. Ele sabia que ele estava atraindo seus colegas. Há um filme um filme maravilhoso, eles não usam black tie, em que o personagem feito por Carlos Alberto Richelli sabe que está traindo os seus companheiros. Ele sabe disso. Ele tem consciência do mau caratismo dele. E ele fica sem olhar para ninguém, ele não encara ninguém nos olhos durante o filme todo. A vida imita a arte, sabe? sem dúvida. O ministro sabia que ele estava fazendo algo que os seus pares estavam perplexos, assim. Toda a comunidade jurídica ontem, tirando a extrema-direita, claro, que está festejando, estava assim estarrecida. Ninguém estava entendendo nada. Aqui do ponto de vista da comunicação, é lamentável que um juiz da Suprema Corte do Brasil use um voto de 14 horas para produzir uma peça de marketing para a extrema-direita, né, para um movimento fascista numa democracia. Mas, enfim, aí é só do ponto de vista da comunicação, porque a aberração está realmente à mesa para todos verem. Vamos para um rápido intervalo, então? Antes da gente continuar essa conversa sobre o julgamento dos golpistas e do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de tomar o poder e dar um golpe no nosso país, a gente quer te fazer um convite. Se você gosta do 3x4, dos conteúdos do Brasil de Fato, então ajuda a gente a continuar fazendo jornalismo independente e contar o que a mídia burguesa não te conta, João Pedro Stedley. Vai lá no nosso Apoia-se, acesse apoia.se/Brasil de Fato, apoia a comunicação popular. Quem apoia leva lembranças especiais aqui do BDF, não dá para ficar de fora, e você sabe que essa luta só dá para fazer com você junto com a gente. E não se esquece que se você tem algo a dizer, é só mandar o seu recado pelos canais
do nosso Brasil de Fato nas redes sociais e nas plataformas de streaming para a gente alcançar mais ouvintes, espectadores e espectadoras. Igor Carvalho, voltando para o segundo Bora, bloco. Nara Lacerda. Olha, nós temos alguns comentários aqui. O Lúcio Correia, Advocacia. Tá aí no mundo jurídico. Disse enfadonho, vergonhoso e lenha pra folgueira golpista sobre o voto do Fux. A Maria TP disse Fux inimigo do povo brasileiro. A Suzana Souza disse como bom bolsonarista não passa de um covarde. Por isso ficou lendo o tempo inteiro, olhando para o papel em resposta aí ao Tardelli. Continuando aqui, João Pedro, vamos falar um pouquinho sobre o pós, né? Devemos caminhar hoje para a condenação do Jair Bolsonaro e há um grito desesperado pela extrema-direita por anistia. Esse grito está aí há meses, antes mesmo de que houvesse uma condenação, mesmo a formulação de acusação, não havia ainda a formulação da acusação, a PGR não havia se manifestado, ainda a extrema-direita já pedia anistia, o réu confesso. Como você tem lido esse embate no Congresso? Temos aí, no fio da navalha, uma figura pouco confiável que é Hugo Mota, que está com processo, alguns projetos, né, de anistia na gaveta, alguns mais radicais, anistia para todos, outros deixando só o Bolsonaro anistiado, tirando o Bolsonaro, então tem texto para toda coloração, a caminho aí, ou na gaveta ou a caminho da gaveta do Hugo Mota. Como você está vendo esse embate pela anistia? Onde você acha que vai parar esse debate? Eu vou comentar do ponto de vista da luta de classes. Eu acho que a burguesia brasileira, no seu núcleo principal dos capitalistas da Faria Lima, como se tem dito, mas dos capital financeiro, das grandes corporações, já abandonaram a extrema-direita. Eles não apostam mais no bolsonarismo como uma força política que lhes interessa. E evidentemente que essa postura da classe dominante influi o parlamento. Então, partindo dessa leitura que nós fizemos da luta de classe, nós achamos que não tem viabilidade nenhuma a anistia. Mas acho que é importante o Tardelli também comentar, porque parece, porque não conheço, que do ponto de vista legal da Constituição brasileira, inclusive é inviável quando se trata de golpe de Estado. Porém, nessa correlação de força que eu estou acabando de descrever, pode ser que a burguesia não se interesse pela turma da Papuda, porque, na final, é a senzala, como o Tardelli me explicou. É verdade, né? São pobres coitados manipulados pela extrema-direita. Uhum. Então, pode ser que algum grau de anistia venha para aqueles que estão na Papuda. Mas eu não acredito que esses 7 réus sejam anistiados, não por meandros jurídicos, porque sempre o andar de cima, quando quer resolver seus problemas, encontra formas, mas pela correlação de forças que há no Brasil e pela postura que a burguesia vem acompanhando. Mesmo no caso do Tarcísio, que durante muito tempo foi a aposta do bolsonarismo para disputar as eleições do ano que vem, eu, sinceramente, acho que o Tarcísio vai continuar como candidato em São Paulo, porque ele sabe que a força dele não é dele. A força dos votos é do seu Kassab, é do Centrão. E o Kassab tem outra leitura sobre a correlação de força e sobre o futuro. Então, mesmo para essas ideias burguesas, é melhor o Tarcísio continuar aqui, eles aumentar a influência sobre o Lula 4, né? E, na verdade, se preparar como direita mais sã para 2030. Dá uma limpeza aí, porque ficou sujo pro lado deles essa bagunça toda. Entendi. Mas vou te provocar. Provoque, meu camarada. Meu papel aqui é te provocar. Não te parece que essa mudança de tom do Tarcísio
se colocando no discurso do 7 de setembro, atacando o STF como atacou, se colocando de fato como o que ele tentava esconder, um apêndice do bolsonarismo. Não te parece em algum momento que ele está assumindo um papel de presidenciável? Mas a minha provocação não vai além. Não te parece que a burguesia descartou o Jair e abraçou o Tarcísio? E aí o Tarcísio olhou para isso e falou, bom, mas eu preciso do voto do Jair Bolsonaro. Então eu vou lá, faço um carinho no 7 de setembro, venho aqui, abraço a burguesia e me torno candidato à burguesia. Não te parece que a burguesia está descartando o Jair Bolsonaro? Sim, isso é a minha tese principal. Não interessa mais o bolsonarismo. Pode ser que em algum momento o Tarcísio seja uma possibilidade. Agora, o Tarcísio está fazendo teatro. Então, conforme a conjuntura da semana, ele usa a retórica para sinalizar para fulanos, para beltranos e tal. Mas, no fundo, cá entre nós, o Tarcísio não tem força própria. Né? A base eleitoral dele não é dele, é do Kassab, é do centro. Então, e ele se queimou muito do ponto de vista, seja com a burguesia, seja com o espaço maior do centro, com essa adesão ao Trump. Isso vai custar caro. Entendi. A adesão dele à bandeira dos Estados Unidos vai custar caro. Mesmo o interior de São Paulo cobraria isso, né, Nara? Olha, eu infelizmente tenho que dizer para vocês que passei por uma na semana passada que me assustou, Igor. Um cidadão no hospital, estava com meu cunhado, disse que votaria nele porque ele acabou com a Cracolândia. Então a gente não sabe, Igor, como é que esses discursos marqueteiros da direita colam no nosso povo. É isso. Voltando até a questão do ministro Fux, a sensação que eu tive ontem é de que a direita está querendo arrumar cortes para a internet, então fica Tarcísio em cima do caminhão, Fux falando por 14 horas, tentando achar caminhos de marketing para resolver essa situação. Mas eu acho, estou com o Stedley do ponto de vista que até no interior de São Paulo, Tarcísio não vejo essa força política simbólica, está muito distante do tucanato, que é uma tradição no interior de São Paulo, né? E está muito próximo dessa coisa que a gente conversou há 2 semanas atrás, o breguerê da extrema-direita bolsonarista. Não sei se convence o meu interiorzão não, Igor. Vamos ver. Mas eu tenho, antes de chamar o Tardelli de volta, queria, aliás, que o Tardelli comentasse a partir da tua fala, João Pedro, sobre o Bolsonaro preso, que é um futuro que parece que se avizinha. Ele consegue, tal qual o Lula fez, ele consegue manter a hegemonia da direita e de dentro da prisão controlar politicamente a extrema-direita, o tom, o discurso, quem vai ser o candidato, que grupos negociam com a extrema-direita. Ele consegue manter essa hegemonia lá de dentro? Bom, ele pode ter alguma influência ainda, mas com aqueles 10% de maluco. Não é uma influência social, porque no fundo aqui no Brasil não houve um movimento de massas fascista. Mesmo quando o Bolsonaro convocou as vigílias nos quartéis, quem é que estava lá nos quartéis? Os peão do agronegócio e as mulheres dos milicos. Por isso que os milicos não desativaram. Mas não era um movimento de massas organizado, com estrutura, com ideologia, com objetivos claros. Então, não existe um movimento de massas que o Bolsonaro vai liderar. Não? No fundo, a força que ele tinha era porque a burguesia apostou nele. Eu fico comentando também por que diminuíram o padrão das manifestações bolsonaristas na Paulista, que chegaram a botar 200 mil e agora não sai da faixa de 40 a 50 mil. Porque antes os pastores arregimentavam a sua base e levavam para a Paulista. Então, tu via pobre, via negro, via senhoras, né, com as saias recatadas, pobres, coitados. Agora, quem que pagou o ônibus? A burguesia, alguma força econômica. Essa burguesia agora se afastou, não pagou mais os ônibus para ir para a Paulista. Então, quem foi a Paulista, como o Brasil de Fato relatou, né, eram pessoas acima de 50 anos,
classe média, Sim. conservadora, branquelos, em geral homens, né? Então essa é a base do Bolsonaro, ele vai continuar, né? Mas não vai ser líder da direita brasileira. A direita brasileira é mais esperta, o andar de cima é mais esperto. Eles vão construir outros líderes, que pode ser, como você disse, até o Tarcísio, desde que ele se afaste do bolsonarismo. Tardelli, acho que tô com o Tardelli aqui. Voltou. Tô aqui. Tardelli, Opa. o senhor acredita que o Bolsonaro de dentro da prisão consiga manter o controle da extrema-direita? Ou ele deve ser descartado pelos pares e Caiado, Zema, o próprio Tarcísio, Cláudio Castro, filhos vão passar o trator por cima? Eu acho que na hora que o Alibaba não conseguir sair da caverna, os 40 ladrões vão dispersar. Esse programa tá incrível. Esse programa tá Vão ficar maravilhoso. 3 ou 4 pra saber como é que ele tá passando só, sabe? Se ele tivesse força de massa, Igor, desculpa, já teriam organizado uma vigília na frente da casa dele. Então, não tá tendo, né? Não tem Que acampamento. coisa. O pessoal e não vai lá tal. rezar, não levam mais Nossa Senhora Aparecida. Verdade. Pneu, não tem pneu nenhum ali Vou pra tá lá. fazer oração. Vamos lá, Tardelli. Vela. Então, a igreja de São Michelin não foi aberta lá na frente. Assim, né? Certo. Ai, a gente se reuniu só pra fazer piada hoje. Vamos lá. Eu acho que o Jair Bolsonaro, ele vai. Porque o bolsonarismo não existe enquanto conceito, enquanto pensamento, enquanto nada, né? Tá. O bolsonarismo é um movimento de destruição. Eu sou contra tudo isso que está aí. Né? E acho que o Tarcísio agora deve estar amargando um arrependimento terrível de ter falado o que disse na Paulista, porque até onde eu fiquei assim informado, o setor agro paulista, que foi o que mais sentiu o tarifaço Trump, Sim. certo? Não engoliu. Não engoliu. O café está parado, o boi voltou para o pasto, certo? O setor madeireiro está parado, o setor do suco de laranja está parado. Né? O Tarcísio está se comportando não como um defensor dos interesses do empresariado que deu o grosso do dinheiro para ele. Como disse um amigo que eu tenho, que é proprietário rural do interior, ele falou assim: olha, se for para vender para a China, eu aprendo a falar chinês. Eu preciso vender. O que eu não posso é ter, porque o café você armazena, agora a laranja não. O boi, eu não sabia que boi é caruncho, Sete. E tem uma fase que ele precisa ser claro. abatido. Certo? Começa a passar o tempo, ele começa a se tornar altamente deficitário. Sim. Um custo a mais. E eles estão assim elogiando, eles podem odiar o Lula, mas estão elogiando o Lula porque está indo buscar outros mercados, está tentando vender para outras pessoas. Pô, o Tarcísio tinha que estar fazendo isso. Ele tinha que estar junto com o Lula, batendo de porta em porta, de embaixada em embaixada, de país em país. Né? Tirar a gente desse sufoco. A atitude do Tarcísio, que foi uma atitude para agradar, e outra, ele se junta a Eduardo Bolsonaro, que a gente esqueceu dele aqui, né, ontem e hoje, né? Que é, sem dúvida alguma, um jagunço do Trump. Inclusive Ele Tardelli. ameaçar Alexandre de Moraes e família, meu Deus. Inclusive, Tardelli, eu queria aproveitar esse gancho do Trump, porque nessa semana a porta-voz do governo estadunidense disse, eu acho que a gente não pode chamar de ameaçou usar a força militar contra o Brasil, né? Ela foi perguntada sobre a questão Bolsonaro e ela falou que o governo estadunidense está preparado para, em qualquer circunstância, seja essa situação do Brasil, seja qualquer outra, para lutar a favor da liberdade, do que eles chamam de liberdade de expressão, seja economicamente, seja militarmente, mas ela não menciona o Brasil diretamente na resposta. E para quem conhece
nossa querida Carol Levitt, ela estava bem calma na resposta, porque normalmente ela é mais agressiva nas palavras, mas ainda assim houve uma sinalização de que forças militares poderiam ser usadas, por exemplo, em relação à situação de Jair Bolsonaro no Brasil. O que não faz sentido nenhum, porque o que é que o exército estadunidense tem a ver com a situação da democracia brasileira? Pelo menos nesse momento não tem nada a ver, né? Stedley já teve muito. Mas, enfim, queria perguntar para vocês se essa empreitada de Eduardo Bolsonaro fora do país, atuando contra o Brasil e os interesses da nossa nação, pode significar uma interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2026, né? Obviamente, para tentar manter Jair Bolsonaro livre e habilitado para as eleições. Se pode ir além, Tardelli e Stedley. Eu vou voltar, Tardelli, aqui para o estúdio com o Stedley, depois a gente emenda na tua resposta a essa pergunta. Mas você acha que isso ainda pode ir longe ou tá só falazada, como a gente diz lá em Minas? Não, eu acho que vai longe essa pressão, essas idiotices do Trump, porque ele vai continuar. Agora, aqui como lá, eles têm uma burguesia também. Sim. Tem um Estado profundo americano que joga com seus interesses e pressiona. Entre ontem e hoje, eu li duas notícias muito interessantes. Uma empresa americana acaba de comprar 50 aviões da Embraer, independente das pressões do Trump. Sim. O Trump, por pressão da burguesia americana, suspendeu o tarifaço à exportação de celulose. Porque aos americanos, sem a nossa celulose, não faz papel, nem papel higiênico, né? Nem papel toalha, nem para outra coisa. Então, eles também têm as suas contradições. É claro que isso tem uma retórica belicista que é perigosa. Não é nada o que eles estão fazendo, não é por nada que eles estão fazendo lá na Venezuela. Sim. Botar 8 navios, um submarino nuclear, olhando para o petróleo venezuelano. Então, amanhã depois, não seria novidade se o tal do Trump fizer outros tipos de ameaça, botar parte da frota deles aqui no Atlântico Sul, enfim, esse tipo de besteira, mas que eu acho não teria base real na economia americana. Então, infelizmente, eles estão lá sendo governados por um Bolsonaro, né? Tardelli, o que você acha? Olha, quando eu ouço falar em liberdade de expressão, eu tenho vontade de sair chutando lata na rua, porque se você quiser obter o visto americano, você tem que disponibilizar suas redes sociais para o consulado. Sim. Eles vão examinar as suas redes sociais para ver se concedem o visto ou não. Onde há liberdade de expressão aí? Me fala. Onde houve liberdade de expressão no caso do Assange, que, aliás, Bem o lembrado. Chico Sá tem a expressão maravilhosa, a mídia hereditária, né? Não deu uma palavra. Uma palavra. Só a mídia alternativa noticiou a perseguição horrível que ele sofreu. O caso Snowden. O Brasil não tem nenhum estabelecimento que possa ser de longe parecido com Guantánamo. Todos os viventes, todas as pessoas que estiverem em território nacional, ser processadas criminalmente, terão amplo direito à defesa. Se não puderem contratar advogado, vai ter o defensor público. Quem são eles para falar em liberdade de expressão? Quem é Trump para falar em liberdade de expressão? Quem são os Estados Unidos para falar nisso? Eles são os maiores algozes da liberdade de expressão. Nós, Stedley, Nara, Igor, caímos num conto do vigário histórico, como a Coca-Cola, de acreditar que os Estados Unidos fossem uma democracia. Não são. Os Estados Unidos se constituem numa economia liberal, é outra coisa. Completamente diferente, é outro departamento, é outro guichê. E essa verdade Agora, precisa ser falada, né, professor? Agora, eu vou trazer aqui, a gente já está no finalzinho do nosso programa, só uma sinalização daquela nossa pergunta sobre o interior de São Paulo, o Igor. A gente tem aqui o CPL que falou que Tarcísio Pedágios
vai instalar pedágios em todas as rodovias brasileiras. Para o interior de São Paulo, essa questão do pedágio pesa. Então, eu imagino que ele esteja falando a partir da experiência crítica de ser um morador do interior. E temos a Maria Cleusa Alves, que também falou: sem anistia, golpistas bolsonaristas. Aqui no 3x4 a gente está conversando com João Pedro Stedley, que é comentarista fixo do nosso podcast, liderança do MST, e com Roberto Tardelli, ex-procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e advogado, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Óbvio que estamos falando do julgamento de Jair Bolsonaro e estamos finalizando, indo para os últimos minutos do nosso programa. Então, você que já nos acompanha sabe que a gente tem um momento para falar sobre arte e cultura, seja para incrementar o assunto do dia, seja para desanuviar a mente. Então, eu vou voltar ao Tardelli, que está online com a gente hoje, nosso convidado. Quero saber o que é que você trouxe de recomendação para nós, Tardelli. Olha, este livro. Opa, aqui. Piscinas Piscinas Russas. Russas. Piscinas Russas, dessa autora Renata Belmonte, que parece herdou a profundidade, a dramaticidade, a literatura de Clarice Lispector. É um livro maravilhoso, é uma literatura densa, é um livro para feministas Olha, lerem e se apaixonarem pelo enredo, pelo tema. O fio dramático é um feminismo sem concessões, é um feminismo sem idealismo, é um real, bruto, cru, né? Que me impactou muito, é uma leitura muito impactante. E quero, para nós concluirmos aqui, claro, recomendar o filme 1985, né? Filme argentino que fala sobre o julgamento da ditadura militar argentina, né? Com o Ricardo Darín, que eu acho que é o único ator argentino que tem emprego garantido sempre, né? parece que ele vai fazer a Mafalda no live action, viu? Essa lenda. No dia que ele morrer, vai voltar a ter empregabilidade no cinema argentino. Então, emprego todo mundo lá. Mas é maravilhoso o filme. Ele faz o papel do promotor que processa os generais e de uma dramaticidade que nós precisamos assistir. Quem não assistiu, deve assistir. São essas as minhas dicas culturais. Uma excelente lembrança de que o Brasil está vivendo um momento histórico, porque nós nunca julgamos golpistas nesse país. João Pedro Stedley, sua dica cultural. Bem, eu também trouxe um livro que é O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, do meu querido amigo Paulo Nogueira Batista. Está aí na tela, quem está acompanhando pelo YouTube. São crônicas pessoais, mas ele teve uma vivência muito grande nas relações internacionais, sobretudo nos espaços do Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial e no Banco dos BRICS. Então ele relata no livro como, inclusive, muita gente de Itamaraty se comporta como vira-lata e a importância de nós termos soberania nacional sobre o nosso nariz, sobre os nossos destinos. E quero aproveitar, já que fazia horas que eu não vinha aqui, domingo passado eu estive no funeral do Silvio Tender, nosso maior documentarista com uma obra fantástica. Então, nossa homenagem a ele, a toda a sua obra. O Silvio Tendler tem uma lista enorme, está tudo disponível lá no YouTube, procurem que vocês vão achar. E eu reivindico ele como o nosso melhor professor didático de história do Brasil, porque ele fez filmes de todos os personagens principais da história do Brasil do século XX. É verdade. Desde Prestes, Jango, Marighella, Milton Santos, né? Então, grande Silvio Tendler, nos ajude com a sua indignação eterna. E eu vou indicar, então, nem nossa equipe nem tá... O Veneno está na mesa, então, né? Claro. João Pedro, tem, assim, se você quer saber de 2014 ou 2015, o documentário dele, mas se você quer saber sobre o preço que pagamos por uso de agrotóxicos, inclusive ele não apenas apresenta o problema, como ele apresenta no filme soluções, o caminho da agroecologia como uma volta a uma vida mais saudável.
Bem lembrado, bem lembrado. E era uma pessoa agradabilíssima. Inclusive, a gente recomenda que você vá ao brasildefato.com.br e leia a entrevista que fizemos com a nossa equipe do Rio Grande do Sul fez com esse cineasta que acho que a gente não tem outro carimbo para colocar nele, além do carimbo de um verdadeiro amante da nossa cultura. Bom, quero agradecer, então, Stedley, obrigada por ter voltado ao nosso estúdio, que bom que você está aqui com a gente mais uma vez, viu? Obrigado. Roberto Tardelli, muito bom ter você novamente com 3x4, Muito obrigado. Que honra. Muito obrigado, muito bom. E até uma próxima, viu? Abraço a todos e a todas. Tchau, tchau. Obrigada a você também Tchau, que tchau. acompanhou o programa até aqui, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Obrigada pelas mensagens e pela interação. Igor Carvalho, até daqui a pouco na redação. Até daqui a pouco, até semana que vem. Logo mais saberemos que está condenado Jair Bolsonaro. E importante, a Nara trouxe aqui. Estamos todos tão ansiosos pelo resultado final que esquecemos de noticiar que Mauro Cid e Braga Neto são os primeiros militares da história brasileira condenados por tentarem dar um golpe de Estado. Você achou que nunca ia acontecer? Aconteceu, a gente tá virando uma democracia. Vamos pros créditos, Fabinho. O 3x4 é apresentado e roteirizado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação e apresentação, Igor Carvalho. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. Direção Camila Salmásio, produção Letícia Holanda, trilha sonora Alejandra Luciani, trabalhos técnicos Fábio Balbine e Guilherme Kobayashi, identidade visual Rafael Canoba. No Brasil de Fato, coordenação de redes sociais Rafaela Cury, coordenação de jornalismo Muniz e Ravena e Lucas Estanislau, direção executiva Nina Fidelis. Até semana que vem com mais 3x4.